Na última videoaula, falamos sobre a lei de Gauss. Essa lei nos diz que a integral fechada sobre uma superfície S do produto escalar entre o campo elétrico E que atravessa a superfície e um vetor área infinitesimal dA é igual à carga líquida contida na superfície dividida por ε0. Em outras palavras, a lei de Gauss determina que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga líquida que se encontra no interior da superfície. Hoje vamos apresentar um exemplo de como é possível usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico gerado por uma distribuição contínua de carga que apresenta grande simetria. Vamos considerar uma linha reta infinita, carregada positivamente e que tem densidade linear de carga homogênea dada por lambda. Nosso primeiro passo será identificar a simetria da nossa distribuição de carga. Vamos considerar um sistema de referência de modo que o eixo Z coincida com a nossa distribuição. Consequentemente, os eixos x e y formam um plano perpendicular a ela. Agora vamos escolher um ponto qualquer no espaço, que possui coordenadas, por exemplo, x1, y1, z1. Esse ponto encontra-se a uma distância r do ponto da distribuição que possui a mesma coordenada z1, e r será igual à raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Agora vamos procurar outros pontos que sejam equivalentes a esse do ponto de vista da nossa distribuição. Por exemplo, um ponto de coordenadas menos x1, menos y1, z1. Um observador que se encontra nesse novo ponto enxerga a distribuição de carga exatamente da mesma forma que enxergaria um observador localizado em nosso ponto original x1, y1, z1. É, portanto, razoável assumir que a magnitude do campo elétrico será a mesma nesses dois pontos. A orientação do campo, entretanto, não será a mesma. Para entender isso, precisamos notar que o observador que se encontra em x1, y1, z1 e coloca-se de frente para a distribuição, percebe um campo elétrico na sua localização que é paralelo ao plano xy e aponta na sua direção. Esta é exatamente a mesma sensação que tem um observador em menos x1, menos y1, z1 quando se volta para a distribuição de cargas. Ampliando esse raciocínio, é fácil perceber que para qualquer ponto cujas coordenadas satisfazem a relação raiz quadrada de x² mais y² igual a r, teríamos a mesma magnitude do campo elétrico. A orientação do campo em cada um desses pontos será paralela ao plano xy, apontando radialmente para longe da distribuição. Por fim, notamos que como nossa distribuição de carga é infinita, o campo não depende da coordenada z. Se mudarmos o nosso observador de x1, y, z1 para x1, y, z1 mais ΔZ, ele perceberá exatamente o mesmo campo elétrico em sua nova localização. Outra forma de determinar qual é a simetria do campo elétrico associado a uma certa distribuição de carga é encontrar quais são as operações de simetria que a deixam invariante. No caso do nosso exemplo, vemos que qualquer rotação em torno do eixo Z deixará nossa distribuição inalterada. Qualquer reflexão através de um plano paralelo ao plano XY também. Após esta análise da simetria do problema, já temos condições de inferir qual será a orientação do campo elétrico. As linhas de campo devem ser paralelas ao plano XY e se afastar radialmente da distribuição. Com base nessas informações, precisamos agora determinar qual seria a melhor escolha de superfície gaussiana. Buscamos uma superfície que apresente a mesma simetria que a nossa distribuição. Neste caso, um cilindro de raio R e altura L, cujo eixo central coincide com a distribuição, será uma boa escolha. Uma vez escolhida a nossa superfície gaussiana, nosso próximo passo será determinar o fluxo do campo elétrico através dela. Precisamos, portanto, calcular o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área dA em todos os pontos de nossa superfície gaussiana e, em seguida, realizar a integração. Olhando para nosso problema, notamos que existem três regiões distintas em nossa superfície gaussiana: o topo do cilindro, a base do cilindro e a sua lateral. Sabemos que o vetor dA sempre é perpendicular à superfície e aponta para fora dela. Assim, no topo do cilindro, os vetores dA sempre apontam na direção de z positivo. Já na base, apontarão sempre na direção de z negativo. Dessa forma, o produto escalar para todos os pontos sobre a base e o topo do cilindro será nulo. Isso implica que o fluxo através dessas regiões também será. Só nos resta, então, calcular o fluxo do campo elétrico através da lateral do cilindro. Nos pontos sobre essa região, o campo elétrico e o vetor dA serão sempre paralelos. O produto escalar entre E e dA será igual ao produto entre as magnitudes dos vetores E e dA. Resumindo, o fluxo através de nosso cilindro pode ser escrito como φ igual
a integral fechada sobre a superfície do cilindro do produto escalar EdA. Como dividimos o cilindro em 3 regiões, essa integral para o fluxo pode ser escrita como a soma de 3 integrais, de modo que φ será igual a uma integral sobre a base do cilindro do produto escalar entre E e dA, mais uma integral sobre o topo do cilindro do produto escalar EdA, mais uma integral sobre a lateral do cilindro do produto EdA. Vimos que nos pontos sobre a base e o topo do cilindro, o produto escalar EdA é sempre zero, portanto as integrais também serão. Nos resta então que o fluxo φ através de nosso cilindro será simplesmente igual à integral do produto escalar entre E e dA sobre a lateral do cilindro. Mas como E e dA são sempre paralelos nessa região, essa integral se reduz a uma integral sobre toda a lateral do cilindro do produto entre a magnitude de E e a magnitude de dA. Outro ponto importante aqui é que, do ponto de vista dessa integração, a magnitude do campo elétrico é sempre uma constante, já que apresenta o mesmo valor em todos os pontos dessa região. Daí, o fluxo será igual a E vezes a integral de dA sobre toda a lateral do cilindro, e essa integral é igual à área lateral do cilindro, dada por 2πrL. Portanto, o fluxo do campo elétrico através de nossa superfície gaussiana é φ igual a E vezes 2πrL. Da lei de Gauss, sabemos que o fluxo será igual à carga líquida contida no interior da superfície dividida por ε0. Portanto, E 2πrL é igual à carga no interior do cilindro dividido por ε0. Essa carga será igual ao produto entre a densidade linear de carga lambda e o comprimento L do nosso cilindro. Finalmente, temos que o campo elétrico E é igual à razão entre a densidade linear de carga lambda e 2πrε0. Ou seja, ele é proporcional à densidade linear de carga e inversamente proporcional à distância r.